Olá, seja bem-vindo ao canal Conexão Bíblica LF. Aqui é o professor Luciano Ferrari e hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada fascinante pelo livro de Deuteronômio. Na nossa aula 13 de Bibliologia, no nosso último encontro, nós vimos toda a introdução histórica e o coração da aliança no capítulo 1 a 11. Hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos entrar na aplicação prática dessa lei. Vamos analisar do capítulo 12 ao capítulo 20 e descobrir como Deus organizou a vida do seu povo em três áreas fundamentais: o culto, a sociedade e a guerra. Prepare-se para entender como a adoração centralizada, a justiça com os mais pobres e até as regras de combate no deserto revelam a santidade e o caráter de Deus. Pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos juntos para os slides da aula de hoje. Vamos lá? Então vamos dar início à nossa aula 14, nosso curso de Bibliologia, continuando o tema do nosso livro de Deuteronômio, segunda parte do livro. Capítulo 12. Leia acerca da adoração, a centralização do culto. Verso 1 ao 14. Ao entrar em Canaã, Israel recebe a ordem de destruir completamente todos os lugares de culto pagão, no alto dos montes e debaixo das árvores. Diferente dos cananeus, o povo não poderia adorar ao Senhor em qualquer lugar, ou seu próprio modo. Deus escolhe um local central específico entre as tribos da habitação, o seu nome, e para esse lugar único de todos os sacrifícios, dízimos, ofertas e primícias deverão ser trazidos, garantindo assim a unidade espiritual e pureza nacional. Então eles não poderiam cultuar a Deus, ali oferecer algo a Deus em qualquer local, assim como os cananeus faziam. Então Deus ele fala para que o povo de Israel ali destrua todos ali locais de adoração deles, porque Deus ele quer um local específico que ele vai colocar, para que realmente traga-se ali os sacrifícios, os dízimos, as ofertas e as primícias. A santidade do sangue e do alimento, verso 15 ao 32. Moisés estabelece uma distinção clara entre o abate profano para alimentação diária e o abate sacrificial. O povo ganha permissão para comer carne em suas cidades, quando desejar, mas com uma restrição absoluta: o sangue não deve ser ingerido, mas derramado na terra como água. Moisés encerra alertando severamente o povo para não ter curiosidade sobre rituais das nações destruídas, proibindo qualquer tentativa de sincretismo religioso, mistura de culto a Deus com as práticas pagãs. Então Deus ali Deus através de Moisés, né, ele estabelece ali realmente alguma santidade, né, sobre a alimentação. Tá? Ele deixa claro que o sangue não era para ser consumido. Tá? Então todo o sangue era derramado na terra. E logicamente Moisés vai encerrar esse capítulo aqui dando ali um alerta ao povo para que não tenham ali curiosidade de ver como era, né? Assim, curiosidade sobre os rituais das nações ali destruídas, para que eles não venham ali a se contaminar com eles também. Eles não venham ali fazer o sincretismo religioso, que é o culto entre Deus e os outros deuses. Capítulo 13. O castigo dos falsos profetas e a defesa da verdade. O teste dos falsos profetas, versos 1 ao 5. Moisés adverte que mesmo em um profeta ou vidente realizar um sinal ou prodígio impressionante, mas disser vamos seguir outros deuses, o povo não deve ouvi-lo. O texto revela um princípio teológico profundo. O próprio Deus permite essas situações para testar que se Israel o ama de todo o coração. O falso profeta, que tentar desviar o povo da palavra e da retenção do Egito, deveria receber a pena de morte, eliminando o mal no meio da comunidade. Então, Moisés ali vem alertar, advertir, né, o povo para que tomar cuidado com os falsos profetas e videntes. Que por mais que eles realizem ali grandes sinais, prodígios, mas se eles falarem ali, vamos lá e sigamos os deuses, isso ele está totalmente errado. Então, o povo não era para segui-lo. Então, não deveriam ouvi-lo. E esse profeta, ele receberia a pena de morte por fazer essa declaração. A sedução familiar e a apostasia das cidades, versos 6 ao 18. O alerta contra a idolatria torna-se ainda mais radical ao abordar os círculos mais íntimos.
Se o irmão, filho, esposa ou amigo íntimo tentar seduzir alguém secretamente para o ocultismo, a piedade familiar não deve prevalecer. A denúncia deve ser imediata. Da mesma forma, se uma cidade inteira de Israel for corrompida por homens perversos e apostatar seguindo deuses pagãos, ela deve ser totalmente destruída como anátema, demonstrando que a pureza da aliança exige tolerância zero contra o desvio espiritual. Então aí temos ali um alerta muito importante, que é no meio íntimo da pessoa, meio familiar, de amigos, ciclo de amigos, né, de irmãos, filhos ali. Se algum deles ali tentasse seduzir a pessoa para levar para o ocultismo, para levar para a adoração a outros deuses, ela teria que ser denunciada. Então, Deus realmente ele proíbe ali a idolatria a outros deuses. Capítulo 14. A mesa e o dízimo do povo de Deus. A santidade, a mesa e a identidade. Verso 1 ao 21. Moisés inicia lembrando que Israel é um povo santo e a propriedade peculiar do Senhor. Por isso não deve seguir rituais fúnebres pagãos, como se retalhar, tá? Como se marcar, tá? A pele. A distinção continua na alimentação com uma lista de animais limpos e imundos. Essa lei dietética não eram apenas higiênicas, mas serviam como um lembrete constante de que até o ato de comer deveria refletir a separação e a obediência de Israel em relação à nação ao seu redor. Então, não é porque as nações ao redor faziam que Israel também deveria de fazer. Então, ela deveria realmente ser a diferença ali. Ela não deveria comer. Então, Deus deu essa lei para eles, para que eles não comessem qualquer animais. Então, tinha a lista de animais específicos. Então, eles teriam que fazer a diferença ali, não fazer igual às nações pagãs. A mordomia e o dízimo social. O dízimo é estabelecido como uma prática de gratidão para que o povo aprenda a temer o Senhor em todo o tempo. Parte do dízimo anual era consumida em uma refeição festiva na presença de Deus, celebrando a sua provisão. Além disso, a cada 3 anos, o dízimo deveria ser estocado na cidade para os cuidados social, garantindo o sustento dos levitas, que não tinham herança, dos estrangeiros, do órfão e da viúva, demonstrando que a verdadeira espiritualidade gera generosidade. Então temos ali a instrução do dízimo ali que é estabelecida, que era uma prática de gratidão ao povo, tá? Para realmente eles aprenderem a temer ao Senhor e ao mesmo tempo um cuidado social, principalmente ali para os levitas, né? Para com os estrangeiros, órfãos e viúvas que realmente necessitavam. Os levitas, no caso, eles não tinham herança, então eles não tinham o sustento, então o próprio povo o sustentava. Capítulo 15. O ano da remissão e o cuidado com os pobres. O ano da remissão e o cancelamento de dívidas. Verso 1 a 11. A cada 7 anos, Israel deveria celebrar o ano da remissão, o ano do perdão, né? Onde todas as dívidas financeiras entre irmãos israelitas precisavam ser perdoadas. Então toda a dívida se perdoava ali nesse período. Então deu 7 anos, a dívida era perdoada. Moisés ensina uma matemática divina. Se o povo obedecer, não haverá necessidade na terra. Então, quer dizer, se eles obedecessem, não teria ninguém necessitado. Ele adverte severamente contra o egoísmo de fechar o coração ou recusar um empréstimo a um irmão pobre só porque o 7º ano estaria se aproximando. A ordem é dar com generosidade, pois o Senhor abençoaria todo o trabalho de quem cuidasse do necessitado. Então, ele adverte ali em relação a isso, que se estivesse próximo ao sétimo ano, era mesmo assim para oferecer ali um empréstimo para um irmão pobre. Porque, por mais que fosse um empréstimo, ele teria que ser pago, mas se fosse próximo ao 7º ano, ele seria perdoado. Então, tirasse isso do coração, para que realmente tirasse essa ganância do coração, mas que realmente cuidasse do necessitado, tivesse uma generosidade no coração. A libertação de escravos e a primícias dos animais. Seu irmão hebreu se vendesse como escravo por causa de dívida, ele deveria servir por 7 anos e ser libertado no 7º. Então, no 7º ano ele seria libertado. Moisés ordena que o Senhor não o despeça de mãos vazias, mas o abasteça generosamente com ovelhas, trigos e vinho, lembrando que Israel também foi escravo no Egito e libertado por Deus. O capítulo encerra com a consagração das primícias dos animais
machos ao Senhor, reforçando que tudo que é excelente deve ser dedicado a Deus no local de culto central. Então, temos ali, se um irmão hebreu, israelita, se tornasse escravo por questão de dívida, no 7º ano ele seria liberto, mas ele não seria liberto somente indo, ele teria que ter algo a mais. Então, uma pessoa teria que dar para ele ali, para ele não ficar com a mão vazia. Dar o quê? Ovelhas, trigos, vinhos, para que realmente ele não se voltasse a se tornar escravo novamente. Tá? E também o capítulo vai ser encerrado ali em relação aos animais machos, né? Os melhores serão oferecidos a Deus para um culto central. Né? Capítulo 16. As 3 grandes festas e a justiça social. As 3 grandes festas de peregrinação. Moisés detalha o calendário litúrgico de Israel, ordenando que 3 vezes por ano todos os homens se apresentem diante do Senhor, no local que lhe escolher. A Páscoa e os pães asmos celebram a prece da libertação do Egito. Páscoa e pão asmos era a libertação do Egito. Festas das semanas, Pentecostes, celebra a primícia da colheita dos trigos, com uma oferta voluntária, proporcionais às bênçãos recebidas. Festa do Tabernáculo, Cabana, celebra a colheita final no ano da gratidão pela provisão. A ordem central é a alegria coletiva, incluindo os filhos, os servos, os levitas, os órfãos e as viúvas, com regras claras. Ninguém deve comparecer perante o Senhor de mãos vazias, cada um traga a sua oferta. Então temos as três festas: Páscoa, os pães asmos, as festas das semanas, Pentecostes, e as festas tabernáculos da cabana. Administração da justiça civil. O foco muda da liturgia do santuário para a porta das cidades, onde juízes e oficiais devem ser nomeados para julgar o povo com justiça reta. Moisés proíbe terminantemente a parcialidade, o suborno que cega os olhos do sábio. É a distorção do direito, estabelecendo o lema: justiça somente a justiça seguirá. O capítulo encerra proibindo o plantio de bosques sagrados ou a coluna de pedra, idolatria, junto ao altar do Senhor, brindando a justiça social contra a corrupção religiosa. Então, temos ali Deus falando a Moisés para que realmente constituísse juízes oficiais, como fosse uma polícia mesmo, e tivesse juiz ali para julgar, fazer a justiça reta, julgar o povo ali naquele momento. Tá? E lógico, Moisés, ele, através de Deus, ele proíbe terminantemente a parcialidade e o suborno. Tá? E também proíbe também o plantio de bosques sagrados ou colunas de pedra, que é a idolatria, em locais que não sejam que Deus permite. Então, senão para o povo não se corromper na parte da religiosidade. Capítulo 17. Pilares da liderança, justiça superior e os deveres do rei. A pureza do culto e o Supremo Tribunal. O capítulo inicia proibindo o sacrifício de animais com defeitos, e seria uma afronta à santidade de Deus. Moisés estabelece que qualquer caso comprovado de idolatria deve ser punido com apedrejamento, exigindo o depoimento de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Para causas cíveis ou criminais complexas demais para os tribunais locais, Moisés instituiu um Supremo Tribunal, composto por sacerdotes levitas e pelo juiz, em exercício no local central de culto. A decisão desse tribunal era final e absoluta. Então, era um processo já julgado. Quem agisse com presunção ou desobediência à sentença deveria ser eliminado para preservar a ordem. Então, ali temos ali uma proibição, né, de sacrifício de animais com defeitos e a criação ali do tribunal superior, né, para que realmente julgasse várias situações que houvessem ali contra a lei do Senhor e contra os próximos. A lei do rei, antecipando que Israel pediria um rei para ser como nações vizinhas. Então Deus já antecipou, porque Deus já sabia a onisciência de Deus, né, já sabia que Israel um dia iria pedir um Deus. Deus estabelece os limites do poder monárquico. O rei deveria ser um irmão israelita, então deveria ser do mesmo povo, escolhido pelo Senhor, e 3 restrições severas são impostas: não multiplicar cavalos, confiar no poder militar ou alianças com o Egito. Então não devia multiplicar seu poder militar e nem fazer aliança com o Egito. Não multiplicar esposas, para não desviar o coração, não ter várias esposas. Não acumular prata ou ouro em excesso, autossuficiência, achar que só ele era o melhor. Ele conseguiu
autossuficiência, né? Em vez disso, a sua principal função era copiar os próximos de próprio punho um rolo da lei e lê-lo todos os dias para aprender a temer ao Senhor, garantindo que ele não se levantasse acima dos seus irmãos, não se achasse que ele fosse melhor que seus irmãos. Capítulo 18. Legado levítico. A condenação do ocultismo e o profeta prometido. A herança dos levitas é o repúdio das práticas pagãs. Moisés reafirma que os sacerdotes levitas não terão herança na terra de Israel, pois o próprio Senhor é a sua herança. Eles devem viver da oferta e das primícias trazidas pelo povo. Ao entrar em Canaã, Israel é terminantemente proibido de imitar as abominações locais. Não deve pegar aquilo que o povo, aquela nação pagã, faz. O texto condena de forma absoluta o sacrifício de filhos no fogo, então era para fazer sacrifício dos filhos, adivinhações, a astrologia, a feitiçaria, o exorcismo, a consulta a médiuns e a necromancia, que é falar com os mortos. Essas práticas são classificadas como a razão pela qual Deus expulsa os cananeus, exigindo que Israel seja perfeita e íntegra com o Senhor. Então, ali vemos que Deus já proíbe terminantemente de Israel se contaminar com qualquer prática daquele povo que estava naquele local. Israel seria uma nação perfeita e íntegra, né, para com Deus. A promessa do grande profeta. Como o povo teve medo de ouvir a voz de Deus diretamente no Horebe, o Senhor promete que levantará no meio deles um profeta como Moisés, em cujos lábios Deus colocará as suas palavras. Quem não ouvir essa promessa, profeta, responderá diante do próprio Deus. Para proteger o povo de impostores, Moisés estabelece um critério prático de discernimento. Se um profeta falar em nome do Senhor e a sua palavra não se cumprir ou não acontecer, essa palavra não veio de Deus e o povo deve ter medo do falso profeta. Então Deus ele já promete ali um grande profeta que seria levantado após a morte de Moisés, simbolizando também ali, profetizando o futuro da vinda do Senhor. Capítulo 19. Cidade de refúgio. A proteção da vida e o rigor contra os falsos testemunhos. A cidade de refúgio é a linha divisória. Ao conquistar a terra de Israel, Israel deveria separar 3 cidades de refúgio, além das 3 já estabelecidas na Transjordânia, e abrir caminhos de fácil acesso a elas. O objetivo era proteger homicidas involuntários, aquele que matou o próximo sem querer, como um machado que solta do cabo, impedindo que o vingador do sangue o matasse com o coração quente. Porém, se um assassino agisse por ódio ou de emboscada, os anciões da cidade deveriam tirá-lo do refúgio e entregá-lo à morte, pois a terra não toleraria sangue inocente. O bloco fecha proibindo a mudança de marcos de propriedade do próximo. Então temos a cidade de refúgio, que era uma cidade para que realmente colocasse homicidas inocentes. A pessoa não teve a intenção de fazer aquele crime. Aí sim a pessoa era colocada lá. A lei de testemunhas e o falso testemunho. Verso 15 ao 21. Moisés estabelece que ninguém pode ser condenado pelo depoimento de apenas uma testemunha. Qualquer acusação de crime ou pecado exige o fato estabelecido por 2 ou 3 testemunhas. Então teria que ter 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa se levantar para acusar falsamente um irmão, ambos os envolvidos deveriam se apresentar diante do sacerdote e juízes no local central do culto. Se ficar provada a mentira, os juízes deveriam aplicar ao acusador a mesma pena que ele planejava causar ao seu irmão. Então, é a vida por vida, olho por olho, eliminando o mal da comunidade. Então, a testemunha tem que ser 2 ou 3, e se uma falsa testemunha se levantasse, ela seria punida por isso. Capítulo 20. As leis da guerra, coragem na fé e os limites do combate. A coragem no fronte e as dispensas militares. Ao sair para a batalha contra exércitos maiores e com carros de guerra, o povo não deve ter medo, pois o Senhor que os tirou da terra do Egito está com eles. Então o povo não devia ter medo, pois Deus estaria com eles. Antes do combate, o sacerdote deve encorajar a tropa, lembrando que Deus luta por eles. Logo após, os oficiais devem dispensar do serviço militar 4 grupos de homens. Então 4 grupos de homens seriam dispensados. Quais eles são? Quem construiu uma casa nova e não inaugurou. Quem plantou uma vinha e não desfrutou dela. Quem está noivo e não se casou.
e os medrosos ou tímidos, para que o desânimo deles não contagie os demais companheiros das armas. Então temos esses 4 grupos que eles seriam dispensados. Abordagem das cidades e a preservação ecológica. Ao sitiar uma cidade distante, Israel deve primeiro fazer uma proposta de paz. Se aceitar, os habitantes tornam-se tributários, eles pagariam tributos a Israel. Se recusassem, a cidade deve ser sitiada e os homens combatentes executados após a vitória, preservando as mulheres e as crianças. Mas olha, tem uma exceção. Contudo, para a cidade da terra prometida, os cananeus, a ordem é a destruição total. Por quê? Para evitar o contágio da idolatria, para que eles não se contaminassem. Moisés encerra proibindo o corte das árvores frutíferas para construir instrumentos de cerco, trazendo um princípio étnico de preservação. A árvore do campo é, porventura, homem para que tu a sities? Então, eles tinham que preservar as árvores frutíferas. E com isso, hoje a gente termina aqui nossa aula. Então, eu trouxe um resumo para vocês aqui. Capítulo 12 ao 14, adoração centralizada. Ordem para destruir os altares pagãos e adorar a um único local, escolhido por Deus. Pureza refletida desde as leis dietéticas até a rejeição do sincretismo. Sincretismo religioso, né? Adorar outros deuses, ou mistura de deuses, né? Você adorar ao mesmo tempo ao nosso Deus, Todo-Poderoso, e adorar outros deuses também. Defesa da verdade, capítulo 13. Alerta contra a idolatria, falso profeta e apostasia. A fidelidade à palavra de Deus fica acima de sinais miraculosos e laços familiares. Justiça econômica, capítulo 14 ao 15. Prática do dízimo social, ano da remissão de dívidas e libertação de escravos no 7º ano. O cuidado com os pobres como dever da comunidade. Liturgia e magistratura, juiz, né? Capítulo 16. Celebração das 3 grandes festas nacionais, Páscoa, Semanas e Tabernáculo, e o estabelecimento de juízes íntegros na porta das cidades. Liderança submissa, capítulo 17 a 18. Criação do Supremo Tribunal, limites severos ao poder dos reis, se tivesse a monarquia, né? Sustento levíticos e a promessa do grande profeta contra o ocultismo pagão. E proteção e combate, capítulo 19 ao 20. Justiça das cidades de refúgio, rigor contra os falsos testemunhos, dispensas militares, humanitárias e a preservação ecológica da terra. E com isso nós encerramos a análise desse bloco extraordinário de Deuteronômio, que vai do capítulo 12 ao 20. Como nós vimos aqui, a lei de Deus nunca foi um conjunto de regras frias e sem sentido. Ela foi desenhada para moldar o coração de uma nação, exigindo pureza total na adoração, estabelecendo uma economia baseada na compaixão e no cuidado com o próximo, e definindo limites étnicos e humanos que nenhuma outra nação da antiguidade possuía. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar na reta final do livro, a partir do capítulo 21, para estudarmos a transição à liderança e o grande ultimato de Moisés antes da conquista da Terra Prometida. Mas antes de ir, eu quero saber de você. Qual dessas leis práticas, seja o ano da remissão, a cidade de refúgio ou as dispensas militares, mais chamou a sua atenção pelo senso de justiça e misericórdia de Deus? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar. Se esse conteúdo somou nos seus estudos teológicos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as nossas próximas aulas de bibliologia. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima no Conexão Bíblica LF.